Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednar Sumbanzo. Vamos resolver neste vídeo o exame de Biologia 1 OEM 2022. Vamos logo para o número 1. Se você não está inscrito, aproveita, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Número 1. A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com... A alternativa correta seria essa que diz de acordo com as características comuns e relações de parentesco evolutivo. Número 1, alternativa correta B. A sistemática ou a taxonomia tem essa função de agrupar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças e grau de parentesco. Número 2. As bactérias apresentam uma estrutura procariótica. Este fato indica o que estes seres vivos são. Então, logo que tu fores a ver células procarióticas ou estrutura procariótica, tu deves lembrar que estamos a falar de uma célula procariótica. E uma célula procariótica é aquela que é desprovida da membrana nuclear, ou seja, não tem membrana nuclear. A sua informação genética estará difusa ou espalhada no citoplasma. E a alternativa correta aqui seria a alternativa E, para o número 2. Número 3. Dos seguintes organismos abaixo, indica a opção que apresenta aqueles que não são constituídos por células. Estamos a falar de organismo que não tem células. Lembrar que, se um organismo não tem célula, esse organismo não é considerado ser vivo. Não é considerado ser vivo. Então, vamos lá observar aqui. Qual desses organismos aqui não é considerado ser vivo? Ou seja, qual desses organismos não tem célula? Vamos para A. Plantas de milhos. São seres vivos. B. Elefantes. São seres vivos. C. Vírus causadores de SIDA. O vírus não é considerado um ser vivo. Logo, seria a alternativa C para o número 3. Número 4. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente a... Primeiro, tu deves saber qual é a função dos lisossomas. Nós dissemos que a função dos lisossomas seria a digestão intracelular. Então, a alternativa correta é B. Digestão intracelular. Mas aqui aparece, vem síntese proteica. A síntese proteica está relacionada com o retículo endoplasmático rugoso e com os ribossomas. Então, nós não temos isso aí aqui. Logo, a alternativa correta aqui é B. Vamos para o número 5. Se uma célula for incapaz de produzir suficiente energia necessária para a sua sobrevivência, é provável que tenha alguma deficiência no funcionamento dos seguintes organismos. Estamos a falar de uma célula que tem problemas em produzir energia. Então, vamos lá ver qual organelo celular que é responsável pela produção de energia. E nós dizemos que são as mitocôndrias, que têm esta função de produzir energia, mitocôndrias. E vamos para o número 6. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C para o número 5. Vamos para o número 6. Nas células podem ser encontrados dois tipos de retículos, sendo um deles liso e o outro rugoso. Sobre as funções dos dois tipos de retículos, pode-se afirmar que, então nós já falamos, que o rugoso tem a função de síntese de proteínas e o liso, síntese de lípidos. Lípidos é o mesmo que dizer gorduras. Então, número 6, a alternativa correta seria D, onde vem rugoso tem a função de síntese de proteínas. Vamos para número 7. Das alternativas abaixo apresentadas, indica aquela que não expressa uma relação correta entre a estrutura celular e a sua função. Está bem claro. Alternativa A. Vacúolo relacionado com a digestão intracelular, armazenamento de substância e controle osmótico. É verdade. Vacúolos digestivos lá, nós podemos encontrar eles que estão relacionados com esse processo de digestão. E encontramos também vacúolos pulsares, que são responsáveis já pelo controle osmótico. E esses vacúolos pulsares são encontrados nos protozoários. Vão controlar a entrada e saída de água. Vão trazer a osmorregulação. Então, B. Cromossoma, relacionado com a determinação genética. Correto. C. Cloroplasto, relacionado com o processo de fotossíntese. Correto. D. Aparece núcleo relacionado com o controle de diferentes atividades celulares. Correto. E por último, a gente tem o fuso mitótico ou fuso acromático, relacionado com a síntese de lípidos. Está errado. O que está relacionado com a síntese de lípidos, nós já falamos, é o retículo endoplasmático liso.
e sem mais nada. Número 8. O reforço externo da membrana celular nos vegetais é... Então, estamos a falar do reforço externo da membrana celular nos vegetais. Nos vegetais, quando você encontra a membrana celular, depois da membrana celular, você encontra uma parede celular. Os vegetais têm parede celular. Então, vamos lá tentar caracterizar ou ver quais são as características desta parede celular dos vegetais. Primeira coisa, rígido. Está correto. Depois, a parede celular dos vegetais é constituída por uma substância química conhecida como celulose. Celulose. Então, temos uma parede rígida celulósica. Ou celulósico. Aqui é para celulose. Uma parede rígida e celulósica. Depois, vamos lá analisar outras partes. Aqui já ficamos aqui com A e C. Onde vê rígido, celulósico. Também aqui rígido e celulósico. Vamos lá analisar outra parte que fica. A vem não podendo se descolar da membrana plasmática. E C vem capaz de se descolar da membrana plasmática. O que está correto aqui é C. Essa parede pode se deslocar da membrana plasmática. Ok? Pode se deslocar, sim, é verdade. Quando esta célula for a perder água, e aí vai ocorrer a plasmólise. Esta célula vai murchar, logo essa parede pode vir a separar essa membrana. A membrana vai se deslocar da parede celular que é encontrada aí. Então a alternativa correta aqui seria C. E vamos para número 9. A existência e integridade da membrana são importantes porque a alternativa correta aqui, só por analisar, ver, a alternativa B, que diz que possibilita a manutenção da célula e a integridade da sua composição interna. Correto. 9, a linha B. Número 10. No interior dos cloroplastos e mitocôndrias são encontrados pequenas quantidades de DNA, RNA e ribossomos. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar autoduplicação, porque você tem informação genética aqui, DNA e RNA. Sejam capazes de realizar a autoduplicação. E já que temos ribossomas, e nós sabemos que os ribossomas têm a função de produzir proteínas. Então, teríamos autoduplicação e síntese proteica. Número 10, alternativa D. Número 11. Ao comparar-se os tecidos conjuntivo e muscular, nota-se que um organelo celular está presente em maior quantidade nas células musculares. Este fato é devido à maior necessidade de síntese de ATP que as células exigem para manter o seu metabolismo, que é mais acelerado. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Nos músculos nós encontramos várias mitocôndrias, e essas mitocôndrias têm a função de produzir ATP, porque as células musculares precisam de mais ATP, porque o seu metabolismo é mais acelerado. E vamos para o número 12. Assinala a afirmação incorreta em relação a meiose. Em relação a meiose, queremos a afirmação incorreta. Temos aqui A. É um processo de divisão celular que resulta na formação de 4 células haploides. Correto. B. Na primeira divisão, resultam 2 células com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Verdade. Também. C. É um processo que envolve 2 divisões sucessivas. Meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, equacional. Verdade. Dizer reducional, estamos a dizer de que as células vão ter a metade do número de cromossomos da célula mãe.
Dizer equacional é dizermos que as células vão ter o mesmo número de cromossomas, ou seja, as células vão ter o mesmo número de cromossomas com as células mães. E D, V, é um processo de divisão celular que está somente associado à reprodução assexuada. Essa é a alternativa incorreta. A alternativa incorreta. Porque a meiose está relacionada com a reprodução sexuada. A meiose está relacionada com a reprodução sexuada e não assexuada. Assexuada não há troca de gametas, enquanto meiose tem a ver com a formação de gametas. E gametas tem a ver com a reprodução sexuada. Vamos para o número 13. Em relação ao processo de divisão celular para a produção de gametas, é incorreto afirmar que, vamos lá, é incorreto afirmar que, alternativa A gametogênese é um processo de formação de gametas. Isto aqui está correto. B, a formação de gametas só pode ocorrer por apenas por meio de divisões celulares meióticas. Já dizer que a formação de gametas pode ocorrer apenas por meio de divisões celulares meióticas. Está errado. Mitóticas também, para o caso de plantas. Logo, a alternativa B é a alternativa incorreta. Mitóticas também participam. Número 14. Indique a constituição básica de células nervosas. Ou seja, estamos a falar de um neurônio. Um neurônio tem uma cabeça. Essa cabeça é chamada de corpo celular. Tem uma cauda, que é chamada de axônio. E, por último, tem uns fios nessa cabeça, ou no corpo celular, que são chamados de dendritos. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Vamos para o número 15. As células epiteliais encontram-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável para separá-las. Isto se deve à ação de estruturas designadas de desmossomas. Essa é a alternativa correta. São de desmossomas. Para número 15, alternativa D. E vamos para número 16. Uma propriedade da membrana plasmática permite que algumas substâncias entrem com maior facilidade para o interior da célula do que outras. Essa propriedade é designada por... Então, estamos a falar da permeabilidade seletiva. Uma substância vai entrar e outra não vai entrar. Uma permeabilidade seletiva esta. Número 17. No que respeita às funções de alguns organismos celulares, assinala a afirmação correta. Queremos a correta. A parede celular está presente tanto nas células dos animais como nas células dos vegetais. Está errado. Temos que vegetais aqui têm parede celular. B, a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Certo? Por isso, ela não é encontrada nas células dos vegetais. Errado. Essa parte. Então, B está errado. Vamos para C. As funções do complexo de Golgi ou aparato de Golgi, ou ainda complexo golgiense, são de modificar, armazenar e exportar as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Essa é a alternativa correta, 17C. Vamos para número 18. Analise a seguinte frase, ok? Analise a seguinte frase. Para o número 18. A eliminação de água no estado líquido pelas plantas ocorre através dos... Ok? Então, aqui é para você dizer qual é a estrutura responsável pela eliminação da água na forma líquida ou no estado líquido. Não. Neste caso, o correto é dizer que são os hidatódios. Ok? Os hidatódios. E se for forma gasosa, seriam estomas. Então, vamos ter aqui hidatódios e depois. E o processo é conhecido pelo nome de
gutação ou sudação. A alternativa correta aqui seria C. Se for forma gasosa, a estrutura responsável pela libertação seria estomas e esse processo é conhecido como transpiração. Vamos para o número 19. Envolvendo um saco plástico, uma planta que esteja num vaso depois de algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobre-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta pelo processo denominado de transpiração. Okay? Foi transpiração que ocorreu aqui nesta planta. Número 20. A folha é o principal local de produção de glicose. Examinadas as folhas de uma planta, verificou-se nelas uma baixa percentagem de glicose. Como se pode explicar a baixa percentagem de glicose nas folhas? Essa é a pergunta. E depois vai que a baixa percentagem de glicose pode ser explicada pelo fato de parte desse carboidrato ter sido, dentro de parênteses aparece, indica a opção incorreta. Ok? Para responder isto, você tem que saber que a planta não tem capacidade de armazenar a glicose. Okay? As células das plantas não têm essa capacidade de armazenar a glicose. Por isso que depois de ter se produzido a glicose na fotossíntese, elas vão transformar a glicose numa certa substância. Pode ser uma substância de reserva. Okay? E isto nós chamamos já de polissacarídeos. São transformados em alguns polissacarídeos. E a substância de reserva, neste caso, é conhecido como, nas plantas, amido, que é um polissacarídeo. E vamos analisar nós aqui. Alternativa A. Queremos a incorreta. Vem que esta glicose é enviada para a raiz da planta. É verdade. Nós encontramos o amido na raiz. Então, visto que a glicose é produzida na fotossíntese e a fotossíntese ocorre nas folhas, essa glicose depois vai para as raízes. B. Transformado em amido. É verdade, a glicose é transformada em amido. Não fica nas células das plantas a glicose, é transformada em amido. Vamos para C. Transportado para o ar por evapotranspiração. Essa é a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos para D. Transformado em celulose. Correto. Transformado em substâncias de reservas da planta. Também está correto. A alternativa incorreta aqui é a alternativa C, a alternativa incorreta. Nós estamos à procura. Então, se você gostou da resolução, comente alguma coisa aí. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.